desse texto, que vai do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, fale conosco mais uma vez com a Tua palavra. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor confronte, que o Senhor cure, que o Senhor mesmo, como a Tua palavra nos diz, como aquele que faz a ferida, é também aquele que sara. Que o Senhor cuide, como Tua palavra nos ensina que o Senhor cuida, e possamos viver para a Tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Temos paz com Deus. A nossa luta contra Deus chegou ao fim. Temos paz com Deus. A inclinação do nosso coração de decidir a vida e caminhar segundo o nosso próprio pensamento foi de uma vez por todas vencida. Temos paz com Deus. Não há mais em nós o desejo de irmos contra a sua vontade, de irmos contra o seu querer, porque não estamos mais em luta com Ele. Não temos mais ira em nosso coração contra Ele. Não temos mais em nosso coração absolutamente nenhuma ferida. Temos paz com Deus. A nossa guerra contra Ele chegou ao fim. Temos paz com Deus. A luta dele contra nós também chegou ao fim. Temos paz com Deus, porque o Deus que na sua ira lutava contra nós, acalmou e não está mais irado contra nós. Não luta mais contra nós. Temos paz com Deus. A luta de Deus contra nós chegou ao fim. Temos paz com Deus, porque a ira de Deus foi derramada num só golpe da mão divina sobre seu Filho Jesus. E quando seu Filho Jesus morreu naquela cruz, toda a ira de Deus se foi. Temos paz com Deus. Deus não mais está irado conosco. Poderíamos ir para casa agora, não? O que eu poderia dizer de mais sublime, de mais importante do que eu acabei de dizer? O que poderia ser mais importante hoje dizer? Além disso, temos paz com Deus. Não estamos mais irados com Ele, não estamos mais em luta contra Ele, e nem Ele mais está contra nós. Temos paz com Deus, fomos reconciliados, não temos mais inimizade, temos paz com Deus. O que haveria de mais significativo do que a mensagem da paz que temos com Deus por meio de Jesus Cristo? Esse é um texto muito interessante. É o texto que, por causa de Lutero, destacamos bastante a justificação pela fé.
E esquecemos que a justificação pela fé, ela também nos anuncia a paz com Deus. Alguém poderia perguntar, mas Jonas, o que poderia ser mais importante do que ter paz com Deus? Você olha, por exemplo, para os versículos 1 e 2 e você chega à conclusão, como Paulo diz, que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, e tudo isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem, diz Paulo, obtivemos acesso pela fé a esta graça que nos foi dada, e por isso estamos firmes, nos alegramos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então temos a mensagem mais poderosa desse mundo. Temos a maior e mais bela e importante notícia que o homem poderia receber todos os dias de sua vida. Todos os crentes, de todas as épocas, qualquer um que seja, quando ouve a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus que diz, temos paz com Deus, se sente satisfeito, porque é tudo, absolutamente tudo o que o homem procura e precisa para a vida. Mas você não pode ler esse texto e não se incomodar com o versículo 3. Como é que Paulo começa o versículo 3? E não somente isso. Como assim não somente isso? Isso é tudo! O que poderia ser mais do que isso? O que poderia ser mais valioso do que isso? O que poderia ser mais glorioso do que isso? O que poderia ser mais grandioso do que isso? O que poderia superar as nossas expectativas mais do que paz com Deus? Como assim e não somente isso? Como assim tem mais? Tem algo mais do que a paz com Deus? Tem algo mais importante do que a nossa luta contra Deus chegar ao fim e a luta de Deus contra nós chegar ao fim? Como assim e não somente isso? Paulo diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Espera aí, como assim? A gente acabou de terminar esse negócio de tribulação. Acabou a inimizade. Acabou a guerra. Acabou toda a inimizade, tudo aquilo que gerava conflito. Estamos em paz. Você vai me falar de tribulação agora, Paulo? Primeiro, nós nos gloriamos pela paz de Cristo Jesus. E agora você diz que não somente isso, devemos gloriar nas tribulações. Como assim? Tudo faz sentido agora. Porque o Evangelho é importante para o crente. Ele não é importante só para o não crente. Ele é sumamente importante para o crente. Porque ele faz diferença no dia da tribulação. Muitas pessoas que não sabem a notícia do Evangelho, elas acham, por exemplo, que qualquer mal que acontece em suas vidas, qualquer tribulação, é a ira de Deus que se levantou. Então, portanto, pessoas podem, no meio da tribulação, sendo crentes em Cristo Jesus, sabendo que têm paz com Deus, mas no meio da tribulação elas se perguntam, será que eu fiz algo de errado? Será que Deus está irado com o meu pecado? Será que Deus está irado comigo mais uma vez? Está me punindo pelos meus pecados? Não são poucos, mas são muitos aqueles que na hora da tribulação, por não se lembrarem do Evangelho, por não aprofundarem a sua mente no Evangelho, sucumbem diante exatamente da maior e mais terrível dúvida que pode amedrontar um crente no meio da tribulação: a paz com Deus. Como um crente pode viver a vida perturbado, achando que toda a sua tribulação tem uma causa, o seu pecado, a sua inclinação para o mal, tudo porque não consegue acreditar que temos paz com Deus. Como pessoas podem viver aflitas no dia da tribulação, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo a palavra de Deus, justamente porque elas acabaram de perder aquela mensagem gloriosa que um dia elas receberam, a mensagem da paz com Deus. Então, elas acham que Deus, por causa do seu pecado, se levantou contra elas, está irado, está pesando a sua mão, está punindo, então, mais uma vez, por causa dos pecados cometidos.
E muitos falsos mestres se aproveitam da falsa compreensão e do entendimento da verdade do Evangelho para alimentar o desespero de crentes que não assimilaram profundamente a mensagem do Evangelho. Falsos mestres podem ensinar um falso evangelho. Jonas, você falou tanto sobre o falso evangelho essa semana. O que é o falso evangelho? Existem pelo menos 4 tipos de falso evangelho. 4 tipos de falso evangelho. Que a gente consegue identificar pelo menos de uma maneira muito clara, muito presente no momento, no contexto que a gente vive. Um deles a gente mencionou hoje de manhã. O evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade vai ensinar para você o seguinte: se alguma coisa está dando errado na sua vida, é porque você não está cumprindo o seu dever. Você tem que orar mais, você tem que fazer por merecer. Então parece que junto com um evangelho que vai pregar para você o seguinte: se você der a sua oferta, se você der o seu melhor, aquilo que você oferecer, você vai receber do Senhor na medida que você oferecer. Vem acompanhado também de uma espécie de obrigação para fazer algo, de um mérito que você tenha que de alguma forma ter para poder ter paz com Deus. E assim como os deuses pagãos, a ira se acalmar por conta da sua oferenda. Você vai encontrar esse falso evangelho se você ligar a sua televisão. Você vai encontrar esse evangelho homens que vão falar para você com toda a segurança do mundo que se você colocar o copo de água lá em cima do televisor, isso será suficiente para que você seja curado de sua enfermidade. Ou então vai dizer lá a conta da igreja para que você possa fazer uma oferta, a fim de que você possa ter todas as suas dívidas sanadas e você possa ter o seu carro do ano, a sua casa própria. E se você for um solteirão, há salvação também para você, porque tem o culto do amor. E nesse culto, você também vai encontrar a pessoa que você tanto procura. Você não precisa mais bater em nenhum terreiro de umbanda. Você não precisa mais consultar absolutamente nenhuma cartomante. Esse evangelho te garante todas as possibilidades de você poder prever o seu caminho. Se não é, por exemplo, o evangelho da prosperidade, por outro lado, o falso evangelho do legalismo. Aquele evangelho que vai dizer para você que não é suficiente simplesmente você crer. Que não é suficiente você acreditar em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Que é preciso você fazer algo para merecer as bênçãos de Deus. Portanto, você precisa ser religioso, você precisa ser uma pessoa moralmente bem apresentável. Você tem que ser uma pessoa que absolutamente é incorrigível, e quanto mais você se tornar incorrigível, mais então você será, portanto, merecedor da paz com Deus. Esse tipo de evangelho costuma criar castas na igreja. Em geral, esse falso evangelho constrói uma igreja de 2 classes. A classe daqueles moralmente puros, porque até agora ninguém descobriu o pecado deles. Então, como eles estão agora puros, com a mente pura, pelo menos nas aparências, é a classe daqueles que nunca pecam. Em segundo lugar, vem aquela classe daqueles que pecaram, aqueles que erraram, aqueles que falharam, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados diante da congregação, corrigiram a sua vida, mudaram a sua vida. Consequências do pecado estão ali, mas elas estão firmes no Senhor, elas estão ali confessando os seus pecados, mas ao mesmo tempo buscando cada vez mais a graça de Deus. Não interessa, o seu passado lhes condena, então são crentes de segunda classe, são marcados como crentes que nunca mais serão como aqueles crentes, moralmente ilibados, puros, que não tem absolutamente nada que os condene. Nesse evangelho legalista, o farisaísmo domina o universo de toda a espiritualidade. Não se ora mais para se quebrantar, se ora exatamente
para saber se o outro está percebendo a sua santidade. Jesus já havia alertado com relação a isso. Quando ele havia dito sobre aqueles que batem no peito quando vão orar, que quando fazem tudo para que o outro veja. E o fariseu recebe a sua recompensa exatamente nisso, quando os homens o aplaudem. Mas existe um terceiro evangelho falso. Se o evangelho legalista é um evangelho que pode transitar nas nossas igrejas tradicionais, o evangelho também chamado terapêutico também pode. Esse evangelho terapêutico é aquele evangelho que nunca vai falar para você de pecado, nunca vai falar para você sobre os pontos que precisam ser falados. É o evangelho que vai sempre se preocupar em acomodar você e fazer você se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Então, em geral, essas igrejas que seguem esse evangelho deturpado, elas acabam se tornando uma espécie de evangelho Disney World. É aquele evangelho em que as pessoas chegam na igreja e elas não podem se sentir incomodadas com nada. Você já chega na igreja, só falta chegar um palhaço para receber seu filho. Você não tem que fazer nada. Não tem nada precário. Não tem nada por fazer, está tudo feito. Você só precisa sentar e consumir o que a gente vai oferecer para você. E o que a gente vai consumir? A gente não vai consumir o evangelho. A gente não vai consumir a palavra mais importante do evangelho, que é termos paz com Deus. A gente vai consumir uma palavra que vai dizer: você é o cara, acredite em Jesus, você vai vencer, você vai conquistar, tome posse. Mesmo que seja a mulher do outro, tome posse. É o evangelho que vai ser terapêutico, não no sentido positivo da palavra terapêutico, mas no sentido exatamente de ofuscar a centralidade do evangelho que é em Deus e colocar a centralidade do evangelho no homem, para que o homem não se sinta incomodado em nenhum momento, para que o homem se sinta bem o tempo todo. Esse evangelho Disney World é o evangelho da fantasia. É o evangelho que vai fazer conosco aquilo que qualquer livro de autoajuda poderia fazer. Mas em nosso contexto também existe um outro tipo de evangelho. Um outro falso evangelho. E esse é um evangelho mais político, politizado. Ele vai dizer que o evangelho é dos pobres, que os ricos não merecem o evangelho, que o pobre por natureza já está redimido e que toda a igreja deveria se prostrar diante do pobre e ajudá-lo em suas necessidades. E é assim que essa igreja será redimida. Por isso todos os programas políticos, todos aqueles programas que vão simplesmente favorecer o pobre, simplesmente com intenções que não são justamente o pobre, porque garantem com sua agenda que são os únicos a terem o monopólio da justiça social, o monopólio do bem comum, como se apenas aqueles que defendessem aquele tipo de agenda política fossem os únicos que se preocupassem com justiça social, fossem os únicos que se preocupassem com o pobre. Mas é mais do que isso. Não é preocupação com o pobre, é prostração diante do pobre, porque é o pobre que redime, é a política que redime. Então temos pastores curandeiros, temos pastores de autoajuda, temos pastores legalistas, temos pastores que são ativistas políticos, que estão se envolvendo cada vez mais com a coisa pública, mas com agendas que são totalmente anticristãs e antibíblicas, sem conhecer a verdade do evangelho e sem pregar a verdade do evangelho, que não leva em consideração absolutamente que tipo de homem. O evangelho é para todo tipo de homem. O evangelho não é uma mensagem que Deus deu para a igreja e diga assim: escolha quem são aqueles que vocês querem pregar. Não, a igreja não tem o poder de escolher. A igreja não pode escolher seu público. Você não pode escolher quem evangelizar. Deus não te deu essa autoridade.
Quem escolhe é Deus. A igreja não pode escolher ninguém. A igreja tem que pregar para todo mundo. A igreja tem que anunciar o evangelho para todo tipo de homem, não importa que tipo de homem seja. Mas o falso evangelho, o evangelho politizado, ele vai fazer você acreditar que a igreja só vai ser relevante se ela tão somente tiver programas sociais que possam acolher os pobres. Meus irmãos, a igreja ao longo dos séculos sempre se preocupou com o pobre. Não conheço uma igreja em que pessoas que preguem o verdadeiro evangelho não se preocupem com as pessoas carentes, que não façam o bem para aqueles que estão à sua volta. Não conheço, não reconheço essa imagem que a mídia oferece da igreja como sendo por natureza homofóbica. Não vejo em nenhuma igreja, por mais que seja uma igreja evangélica, até mesmo que deturpe a mensagem do evangelho. Não consegui ver até hoje uma igreja que consiga reunir pessoas no final do culto para dizer o seguinte: vamos sair daqui agora para bater em um monte de travestis. Pelo contrário, mesmo as igrejas que estão mais distantes do evangelho, tão somente por causa da semente do evangelho que ainda está ali, elas ainda conseguem guardar o respeito por todos os seres humanos e conseguem acolher todos aqueles que estão diante deles. Não, meus irmãos. O evangelho não é a redenção por meio do dinheiro, não é a redenção por meio da cura, não é a redenção por meio do equilíbrio social. O Estado não vai te fazer feliz e nem te redimir, o dinheiro não vai te redimir, o encorajamento de um guru da autoajuda não vai ser suficiente para você. O verdadeiro evangelho é aquele que vai afirmar o tempo todo que a paz com Deus é inegociável. E aí você me pergunta, por que, Jonas? Porque todos esses evangelhos que eu acabei de descrever aqui, todos esses falsos evangelhos, eles não vão te livrar da angústia no dia da tribulação, se você ouviu pela primeira vez o evangelho e creu nele. Esse tipo de dor que eu estou me referindo aqui, não é a dor que o incrédulo sente. Eu estou me referindo a uma dor que é exclusiva daqueles que já ouviram o evangelho de Cristo Jesus. Que sabem, pelo evangelho de Cristo Jesus, que tem paz com Deus. Mas diante da tribulação, perderam essa paz. Perdem a paz por qual motivo? Porque acreditam que a tribulação é um castigo de Deus. Um falso evangelho vai ensinar a você exatamente isso, que as maldições, elas estão aí sobre a sua vida e que você precisa quebrar essas maldições. De que a cruz de Cristo Jesus não é suficiente. Entretanto, é nessa hora da tribulação, na hora dos sofrimentos, que o crente sente a maior de todas as dores, a dor que vem a seguir. Como pode o Senhor me ferir se eu tenho caminhado nos teus caminhos? Como pode o Senhor pesar sua mão sobre mim por causa dos meus pecados? O seu amor não é maior do que todas as coisas. O seu amor não transcende tudo o que existe. Porque então o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Então, aquele cristão que um dia teve paz com Deus, perde a sua paz com Deus e empenha-se em lutar contra Deus. Só que agora é diferente. Ele está lutando sozinho contra um Deus que não mais luta contra ele. Essa dor é a dor daqueles que acham que as suas tribulações são fruto de um pecado, são fruto de um peso da mão do Senhor. A boa notícia que eu quero dar para você nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, é que a paz de Cristo Jesus, que veio pela reconciliação dele naquela cruz, é eterna, é por toda a vida. Essa paz garante que Deus te ama mesmo na hora mais difícil da sua vida. Paulo diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Lutero dizia o seguinte: quando o sujeito perde a paz com Deus, ele interpreta esse versículo de uma maneira diferente. Ele diz assim:
E não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz dúvida, a dúvida produz desespero, e o desespero acaba com tudo. A paz com Deus, ela inverte todo o processo de destruição que aquela compreensão equivocada da tribulação poderia provocar no coração de um cristão fervoroso. A paz com Deus faz com que o cristão entenda que as tribulações não é o peso de Deus. Ela faz com que pessoas que são alcançadas pelo Evangelho lembrem de Jesus na cruz e entendam que Jesus não está sendo odiado por Deus naquela cruz. Entendem que há sofrimentos que não são ódio de Deus, não são maneiras de Deus expressar sua ira sobre nós. E isso é a coisa mais difícil de entender nesse mundo. Lutero dizia que Deus tem dois tipos de obra. Uma é a obra própria de Deus. O que é a obra própria de Deus? Milagres, bondade, justiça. Ninguém deveria ficar assustado porque Deus fez uma bondade. Nossa, Deus foi bondoso. Nossa, eu não esperava. Não, ninguém vai fazer isso, porque todo mundo espera que a bondade seja uma obra própria de Deus. Ninguém deveria ficar escandalizado porque Deus faz justiça. Ninguém deveria ficar escandalizado pelas bênçãos que Deus derrama. Entretanto, há obras de Deus que Lutero chama de obras estranhas. E essas obras estranhas são aquelas em que a gente acha que é uma coisa, mas ela não é aquilo que a gente acha. São obras de Deus que parecem que Deus está contra Ele mesmo. Por exemplo, quando Deus pede que Abraão sacrifique seu filho, pede que sacrifique um ser humano, pede que se sacrifique aquele que é a base da promessa, parece que Deus está contra Ele mesmo. No entanto, Abraão é exatamente o paradigma da fé dos cristãos e do povo de Deus, justamente porque ele mesmo reconhecendo que estava para além do seu entendimento, tudo que estava ali, ele confia na providência divina. Ele tem paz com Deus. Ele é um herói da fé e serve como um padrão para nós, exatamente porque ele teve paz com Deus, em perceber que aquilo não era a ira de Deus contra ele. Meus irmãos, tribulações nos sobrevêm. E vai chegar o momento em que o legalista vai dizer para você que talvez você tenha cometido um pecado. Ou vai chegar para você o evangélico da prosperidade e vai dizer o seguinte: você deu dízimo? O devorador está solto aí. Malaquias, você não está lendo direito a Bíblia. Ou então vai chegar para você o evangelho da cura interior, que vai olhar para você e dizer o seguinte: talvez você precise quebrar alguma coisa. Você vai quebrar um vínculo, quebrar uma maldição, alguma coisa precisa ser desfeita, você precisa fazer alguma coisa. Mas se você confia na graça de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus diz a você uma só coisa: a tribulação produz perseverança. A palavra perseverança aqui é hipomenem. Hipomenem é aquele que anda sob algo. Então, imagine que a imagem que mais exemplifica essa palavrinha no grego é alguém que está carregando uma cruz. E que está carregando a cruz de um ponto X a um ponto Y. Então, esse trajeto todo de alguém que carrega a cruz daqui até chegar aqui, carregando-a, é alguém que está perseverando. Perseverar é carregar o peso. Perseverar é saber que aquele peso que você está carregando é necessário, é preciso carregar. E é preciso chegar de um lugar a outro. Mas existe algo que a palavra hipomenem nos ensina. Ela não é uma palavra contínua, ela não é uma palavra que não tem fim. Perseverar, ou seja, suportar o sofrimento, não é suportar o sofrimento eternamente, é suportar o sofrimento com uma finalidade, como um trajeto, como algo que tem um começo e como algo que tem um fim. Por isso, perseverar, aguentar o sofrimento, porque vai passar. Vai passar. Aqueles que se gloriam
E a gente poderia aqui muito bem entender esse gloriar como celebrar, como se alegrar nas tribulações. Porque elas produzem perseverança, mas não só perseverança. Elas produzem aprovação. A palavra aprovação aqui é a palavra dokimos. É a palavra legítima. É a palavra daquilo que é autêntico. É a palavra daquilo que confirma. É como se o crente que diante da tribulação, ele persevera e não abandona Deus, ele está dando provas de que Deus não está lutando contra ele, e nem ele está lutando contra Deus, ele está em paz com Deus, está dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu vou carregar essa cruz, e eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor por certo se levantará, e então você permanece debaixo daquela cruz, debaixo daquele peso, e nisso vem o selo da aprovação, da confirmação. Um crente não é confirmado porque ele diz com a sua boca que é crente. Um crente é confirmado quando na tribulação ele não abandona o seu Senhor, porque ele sabe que o seu Senhor não o abandonou. Mas não somente isso. Ele consegue encontrar nas tribulações uma coisa chamada esperança. É engraçado como Paulo lhe contrapõe a palavra esperança a uma questão de decepção ou de confusão em algumas traduções. É como se Paulo estivesse dizendo, é uma esperança tão clara. É uma esperança de alguém que sabe o fim desde o começo. E que, portanto, só espera os desfechos. Sabe que está na hora ruim do filme. Mas sabe qual é o final do filme? Sabe que está na cena dramática. Sabe que aquela parte do filme é dramática, ela é tensa, ela é soturna, ela é sombria. Mas sabe que depois dali tem um final feliz. Reconhece que a história de Deus não é trágica, que a história de Deus é dramática, mas o fim da história de Deus sempre é glorioso. Deus não escreve histórias trágicas, mas Deus escreve histórias dramáticas. Há drama na sua história com Deus. E esse drama não pode dar o tom da sua vida. Esse drama não pode dar o contorno da sua face. O drama é aquilo que faz com que a gente descubra que a nossa esperança não se confunde. A gente sabe que o final é glorioso e a gente espera com paciência, sabendo que Deus sabe todas as coisas. Por que é tão importante saber que temos paz com Deus? Porque se não soubermos o que significa essa paz, não vamos conseguir entender qual é a dinâmica entre Deus e o homem. Imagine você que Paulo começa dizendo o texto e chamando a atenção no texto, que temos paz com Deus e que, portanto, havia uma inimizade entre Deus e o homem. Você já viu o que acontece quando pessoas estão em inimizade, quando países estão em guerra? Quando você precisa criar paz entre eles e reconciliar países, o que você precisa? De um mediador. Sem um mediador, você não faz a paz. Mas o que caracteriza a mediação e a legitimidade da mediação? Neutralidade, não é isso? A mediação não pode ser nenhum nem outro. Suponhamos que o país A esteja em guerra com o país B. Então eles mandam um mediador que é do país Z. E esse mediador, que não é nem A nem B, ele vai poder estar ali entre um e o outro, mediando a paz entre eles. Você já parou para imaginar como Deus fez a paz conosco? Ele fez a paz de uma maneira que nenhuma organização humana seria capaz de provocar. Ele fez uma mediação impossível ao homem. Imagine que entre Deus e o homem, o mediador é o próprio Cristo.
Por que essa mediação é maravilhosa? Imagine você que se o mediador não é neutro, por exemplo, se o país A e o país B estão em guerra, e o mediador é do país A, é um representante do país A, o que o pessoal do país B vai dizer? Ah, não, você vai defender os direitos de A, porque você é A, e a mesma coisa aconteceria se fosse com o B. Acontece que quando Jesus faz a mediação, ele faz de um jeito que nenhum homem seria capaz de fazer. É como se Deus estivesse olhando para Jesus e dissesse assim: você é homem, você é um deles, mas você é um dos nossos. E quando o homem olha para Jesus, diz assim: você é um deles, mas você também é um dos nossos. É como se a mediação de Jesus fosse uma mediação que nenhum homem pudesse um dia na face da terra realizar, justamente porque homem nenhum poderia ser o que Jesus foi. Jesus, ele faz a mediação perfeita não porque ele é um terceiro diferente de Deus e diferente do homem. Ele faz a mediação perfeita porque ele é Deus e porque ele é homem. E ele se coloca no meio de uma tal forma que se Deus tivesse que te ferir, meu irmão, ele teria que ferir Jesus mais uma vez. É como se todas as vezes que nós olhássemos para Deus, nos fosse proibido enxergar Deus com qualquer outro óculos, senão o óculos que é Jesus Cristo. E é como se Deus, o Pai, não pudesse olhar para absolutamente nenhum dos seus filhos, sem o óculos de Jesus, que é Jesus. Por toda a eternidade, a obra de Jesus se fez. Já parou para pensar nisso? Alguns irmãos acham que Jesus deixou de ser Deus. Ou melhor, deixou de ser homem e virou Deus de novo. Mas não, meus irmãos. A ressurreição de Jesus é corpórea. Jesus ressuscitou com seu corpo glorificado. E ele está à destra de Deus, com seu corpo glorificado. Sabe o que isso significa? Que a encarnação de Cristo Jesus foi para toda a eternidade, para que por toda a eternidade Ele estivesse nos representando diante de Deus. Como que dizendo, a paz foi perfeita, a reconciliação foi de todo realizada, não há mais nada a fazer. Jesus fez tudo. Por que é tão difícil acreditar nisso? Porque é tão difícil acreditar que a graça de Deus, ela simplesmente nos diz o tempo todo que Ele nos ama, nos perdoa, que Ele fez a sua obra completa e suficiente em Cristo Jesus. Porque não sabemos olhar com os olhos da graça. Porque estranhamos o tempo todo os olhos da graça. Porque o tempo todo somos acolhidos por um Deus que nos ama, mas a gente começa a olhar para algumas pessoas que a gente diz, não, essa daqui é santa. Aquela ali não é. Aquele ali é um crente melhor. Esse aqui não é um crente melhor. Esse aqui é um crente que tem conhecimento, fez teologia, tem pedigree. Esse daqui, ixi, não sabe nada de Bíblia. Esse aqui não fez teologia, não entende nada. Esse aqui, começou agora a fé. Não, esse aqui está há 30 anos, esse aqui merece confiança, merece respeito. E a gente começa a classificar aqueles que a gente acha que são merecedores da graça de Deus. E a gente se esquece que se Deus nos escolheu, se nós somos salvos por Ele, a pergunta que deveríamos fazer é uma só. Se fomos salvos, quem mais não poderia? Meu irmão, se você foi salvo, qualquer um pode. Porque a graça de Deus nos ensina que tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Eu queria convidar você a celebrar
a paz com Deus mais uma vez. Mesmo que você esteja passando por tribulações, que você hoje lembre que essa tribulação não é a mão irada dele contra você. Que ele está exatamente olhando pelos seus, como a palavra de Deus nos ensina, cuidando dos seus, mesmo nas tribulações. Não entendemos a obra estranha de Deus, mas de uma coisa temos certeza: não é por causa da ira dos nossos pecados, que foi totalmente consumida na obra de Cristo naquela cruz. Eu quero convidar você a ter paz hoje com Deus, a sair daqui hoje sabendo que Deus não está odiando você, mesmo porque Ele não poderia. Ele não consegue olhar para você sem ver você, sem antes de ver você ver Jesus. Ele só te vê com Jesus. E não tem como a ira de Deus subsistir se você está em Cristo. Vamos orar? Senhor, eu queria orar pelos meus irmãos que têm sentido medo e pavor por causa dos seus pecados, que são crentes no Senhor, conhecem sim o Teu Evangelho, mas que na luta do pecado que assedia os seus corações, têm perdido não a salvação, mas têm perdido a segurança da salvação. Quero orar por este meu irmão, esta minha irmã, que porventura esteja enfrentando a insegurança de sua salvação e por isso perdeu não a paz de Deus, perdeu a sua paz com Deus. É como se fosse impossível acreditar no Teu amor tão glorioso. E talvez o coração tão pequeno tenha se sentido incapaz de acreditar que o Seu amor é mais forte do que a nossa insegurança. Quero pedir, Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã não saia hoje daqui sem a paz da Tua palavra, que vem por meio de Cristo Jesus e do Seu sacrifício na cruz. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, que garante toda a obra de Jesus, garanta mais uma vez a convicção do meu irmão com relação ao perdão dos seus pecados. Que a graça do Senhor repouse sobre aqueles que estão sob tribulação e que estavam de todas as formas tentando encontrar uma razão para o sofrimento, tentando encontrar algum problema em si mesmos. Quero pedir que a graça do Senhor repouse sobre esses irmãos e eles tenham paz. Que eles possam atravessar a tribulação sabendo que o Senhor sempre escreve histórias com final feliz. Que nem a morte põe um fim à nossa história. De que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos não nos redime. A única coisa que nos redime é Jesus Cristo e Sua obra. E por isso, Senhor, a nossa confiança está em Ti. Está no Senhor, que nos permite enxergar além das tribulações e ter a esperança de que um Deus tão maravilhoso nos preparou algo que os nossos olhos não viu, algo que não penetrou no nosso coração, mas que o Senhor tem reservado para aqueles que Te amam, para aqueles que Te buscam, para aqueles que creem no Teu nome. Que o Senhor fortaleça o meu irmão e a minha irmã, e que no momento da insegurança de sua salvação eles possam lembrar de que a obra de Jesus foi suficiente. Eles não precisam fazer mais nada.
a não ser levantar suas mãos vazias, em gratidão a Deus, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus.